Meus amigos do Rio Grande do Norte, o papo com o general seu federal hoje é com o nosso amigo Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, um cabra que eu aprendi a admirar muito aqui na Câmara dos Deputados, ainda mais quando soube que ele é de Petrópolis, uma cidade que me acolheu muito bem com a minha família, Daniel. Eu tenho um carinho muito grande por Petrópolis, tenho uma história de vida também lá, participei de um dos momentos lá muito fortes daqueles acidentes que acontecem em Petrópolis quando chove muito, né? 88. De janeiro para fevereiro de 88. Isso. Trabalhava lá no 32º Batalhão de Infantaria Motorizada, Batalhão do Imperador. Fui lotado lá, maravilhosa, cidade com uma cultura muito forte. Mas falar em forte, falar em força, e aí, como é que está aqui o trabalho na nossa Câmara dos Deputados? Ô, general, primeiro dizer, né, que o senhor tem a minha admiração, né, pessoal do Rio Grande do Norte, esse sujeito aqui, essa pessoa, antes da instituição deputado federal, a pessoa general Girão, é uma pessoa que me conquistou pela decência, pela moralidade, queria deixar isso aqui claro, sabe que eu sou admirador do trabalho do senhor. E ele, sim, frequentou a minha cidade durante muito tempo, ajudou as pessoas lá, resgatou muita gente. E ele me relatando aqui no privado, né? Certa feita, o senhor me contando a história, ele falou, olha, foi um momento muito marcante da minha vida porque eu tive que retirar pessoas inocentes, mortas, muitas pessoas sofreram ali. É um problema estrutural da cidade, inclusive, sempre passa. Esse ano teve, lamentavelmente, novamente. Mas ele pergunta do nosso trabalho da Câmara, olha, está indo bem, né? A produção legislativa, assim como a do senhor, fica aqui sempre num elevado nível de competência, de produtividade, né, e chama as pessoas para poderem participar também do processo legislativo junto com o deputado, né? Aqui, está aqui, ó, General Girão, deputado federal, ele é do Rio Grande do Norte, então vocês daí têm que acompanhar o mandato dele para que vocês vejam de fato o que está sendo feito, que não é publicizado e a gente não consegue alcançar tudo, mas o nosso trabalho está indo muito bem, eu convido vocês a acompanharem para ver. Por termos decidido estar sempre junto com o presidente Bolsonaro, claro que a grande mídia e a esquerda gosta de ficar batendo no presidente e alguma coisa respinga na gente, né? Mas você está todo respingado aí também, né? Supremo Tribunal Federal, parece que você tem algumas pessoas lá que te adoram, né? Assim como também eu, né? Eles não se preocupam muito com a minha integridade física, moral, né? A minha imagem, na verdade. Mas veja bem, a verdade ela não está lá, está aqui. A gente sabe o lado que a gente luta pelo certo e eu não estou aqui me vangloriando de nada, é simples, basta uma análise na nossa vida e vai perceber que a gente não tem nada a dever. E quando você não tem nada a dever, eles começam a apedrejar para ver se quer alguma coisinha, o telhado de vidro para poderem atacar, né, general? E quando a gente se posiciona no plenário, imediatamente rechaçados pela oposição, o general tem uma posição muito firme na comissão, inclusive, a posição é firme e independe de quem é, se é amigo ou inimigo. Não é inimigo, a gente vai colocar inimigo, opositor político. Ele, na mesma firmeza que ele vai com o opositor, pelo certo ele vai no amigo, no mais chegado. Já aconteceu de eu perceber o general sendo muito duro ali com pessoas que são aliadas, mas para mostrar o certo. Então, eu acho que mesmo a gente sendo base do presidente, mostrando sempre o certo, a gente tem que blindar o presidente e a gente tem feito isso com excelência. Quando eu fui eleito, eu fiz um primeiro discurso e naquele momento eu terminei o discurso com a seguinte frase: cumpra-se a lei. A lei está sendo cumprida no Brasil de verdade mesmo? O que é que você acha? Olha, como conhecedor das leis, né, eu sou jurista, então, com toda certeza não. As leis elas não são cumpridas no Brasil, general. Então, e é muito ruim quando a gente é da casa legislativa, né, daqui partem as leis, as normas que vão nortear aí, o princípio norteador da sociedade. E nós vemos que o defensor das leis, que é o judiciário, que vai aplicá-la em suma, né, o legislador ele não aplica a lei, ele legisla e o judiciário aplica. Né, tem a defesa, a acusação e o juiz que vai mediar. Né, tanto que a deusa da justiça, ela não à toa tem a venda nos olhos, que é justamente para mostrar imparcialidade e a balança para pesar os dois lados. E a justiça ela sempre vai ser parcial, ela sempre vai tender para um lado só. Por quê? Vai ter a parte acusada e a parte que vai ser absolvida. Então ela vai tender para aquele lado mais dentro de um parâmetro de proporcionalidade. E isso não vem sendo respeitado, por isso a gente luta muito aqui hoje contra o ativismo judicial e pela reforma do judiciário. A gente lamenta muito que esteja acontecendo esse ativismo judicial, né, esse ativismo político dentro do judiciário e com certeza também a gente precisa... nós nos preocupamos muito e precisamos sim dar uma solução em relação aqui à Casa Legislativa, em relação, por exemplo, àquela decisão de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, de proibir que a Polícia Federal subisse nos morros, nas comunidades lá do Rio de Janeiro. E aí, a gente recentemente teve mais um lance de uma ação policial
foi rechaçada com bandidos. Mais de 25 marginais aí abatidos. Bandidos carregando fuzil, a maioria deles. General, vou falar para o senhor. Eu chamo de general, é deputado, mas general é general. Sempre será general, o deputado está. Né? Vamos deixar isso claro. A verdade é a seguinte, essa decisão desse ministro, né, que pouco entende da segurança pública, na verdade, ou nada, na verdade, não entende nada, e até já militou no MST, né, bem integrante ali, já esteve ali. Já atuou à margem da lei. Ou seja, quando ele determina que as polícias não possam operar em comunidades, na década de 80, no governo Leonel Brizola, né, e a história sempre ensina, a humanidade ela evolui assim, aprendendo com a própria história, com o que se passou, para a gente poder adaptar, evoluir e melhorar. Daí, quando ele faz isso, o que o crime faz? Ele é expansionista, eu falo isso com propriedade porque eu também sou da... Ele vai expandindo. E quando o Estado se retrai, e o Estado fez a retração compulsória do próprio Estado, né? A gente fala Estado lato sensu do Estado do Rio de Janeiro, falam, vocês não podem mais operar e defender a sociedade, vai acontecer um efeito cascata de marginalidade. E quando a polícia tiver uma autorização, porque vai ter que colocar, eu vou fechar por aqui, a polícia já entra em um território muito maior e conflagrado pelo narcotráfico. O confronto vai ser maior, teremos mais baixas e a hipótese que nós levantamos aqui agora, essa hipótese de mais baixas, com certeza vai ter o dano colateral de inocentes alvejados, seja pelo tráfico, seja pela polícia. Mas, deixar aqui muito claro, quando o traficante acaba matando o marginal, o inocente, isso não vai para a mídia. Quando vai com a culpa na polícia, mas eu deixo claro aqui, ainda que a pessoa inocente morrer baleada por um policial, o inocente, o culpado sempre vai ser o traficante, o bandido, porque se o policial não precisasse confrontá-lo, essa morte não aconteceria. Então, cabe à sociedade entender o que está acontecendo, né? Essa tomada de território hostil. Recentemente nós tivemos, nós tivemos recentemente lá em Fortaleza, 2 policiais rodoviários federais que foram abatidos por um marginal um transeunte que eles não puderam adotar aquelas medidas mais rigorosas de abordagem, tá certo? Com medo de chegarem talvez numa audiência de custódia. E a primeira pergunta é aquela história: o senhor sofreu alguma violência quando da prisão? E ontem a gente teve esse lance lá no Rio de Janeiro. Essa casa aqui, o que se faz apologia é o seguinte: quando 2 policiais rodoviários federais morreram, não teve nenhum comentário da esquerda, nada. Hoje a esquerda está detonando, dizendo que é violência policial. Pois bem, veja bem, é protocolo mundial. Né, o próprio Max Weber propôs o uso da letalidade pelo Estado. Por quê? Quando você vai defender a coletividade... Somente o Estado deveria ter. Por quê? Porque você vai utilizar da força necessária para defender a coletividade de um ato hostil. É basicamente isso. Então, quando o policial... Né, a audiência de custódia ela foi criada aí em 2015, mais ou menos, pelo CNJ. Conselhão, que foi criado lá em 2004, salvo engano, no governo PT. Né, quando o CNJ é criado, já demonstra ali a militância que viria nele, que não serve para nada. Falando literalmente, ele não serve. Nós temos que acabar com essa audiência de custódia. Exatamente. E a audiência de custódia ela foi copiada dos Estados Unidos, só que lá, em alguns estados, mas lá tem um estudo anterior com pessoas, agentes sociais, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, para então deliberar sobre o tema se vai ou não soltar o elemento hostil, mas não é na hora. Aqui foi feita uma adaptação que é bizonha, na verdade, como a gente fala, é bizonha, e já solta. E já culpa o policial se ele tiver alguma agressão. Quer dizer, o uso progressivo de força, o senhor conhece isso muito bem, imediatamente ele é aplicável no elemento hostil, que está causando dano na sociedade. Então você tem que aplicar, mas o policial, pela falta de amparo jurídico e pelo avanço da militância judiciária contra as forças de segurança, acaba, né, fazendo com que ele retraia nessa ação. Meus amigos, um programa só, curto, desculpa aí, é muito pouco tempo para a gente poder conversar. Vamos conversar mais vezes, porque o Brasil precisa, sim, que nós possamos cada vez mais estarmos fortalecendo a legislação para que não haja espaços vazios para serem ocupados por esses que deveriam apenas se ater a julgar e não a legislar. E o mal, né, general? Ele não pede licença. Se ele vê o banco vazio, ele senta. Ele não vai pedir licença. Então, sejam vocês hoje os responsáveis pela nação. Consciência sempre. A consciência moral vai guiar as escolhas de vocês. E a nossa luta aqui é também por democracia, por ordem, progresso e liberdade. Isso nunca você deve abrir a mão. General. Tamo juntos, cara.